hoje vamos fazer um comparativo de dois fiagros top, o SN-AG11, que é um fiagro da Suno, e o Rura 11, que é um fiagro do Itaú. Como eu mencionei, são dois excelentes fiagros e vamos ver qual deles tem se desempenhado melhor no decorrer desse tempo de existência e qual deles tem apresentado melhores oportunidades para investimento. Fique aí comigo até o final do vídeo, que depois vamos colocar aqui um ao lado do outro como de costume para considerar os seus principais indicadores. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Só peço antes aí, se o canal lhe ajuda de alguma maneira, deixa aí seu like, que ajuda bastante no crescimento do canal, e depois deixa aí nos comentários se você investe em algum desses dois fiagros, no SN-AG11 ou no Rura 11. Então, pessoal, vamos começar aqui pelo SN-AG11. Atualmente sendo negociado a R$ 10,27 no momento que eu gravo esse vídeo. Talvez no dia que você assistir vai ter uma diferença de preço. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 13,75%. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado R$ 1,41. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do SN-AG11, você já teria recebido esse valor em dividendos de R$ 1,41 por cada cota. Descendo aqui, nós podemos ver que seu preço justo é R$ 10,09, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 10,27. Então, ele está um pouco acima do que seria o seu preço justo. E o seu P sobre VP no momento está de 1,02%. É sempre aconselhável, pessoal, comprar fiagros com seu P sobre VP em 1 ou abaixo de 1, no caso com desconto, e não comprar ele acima de 1, para você não pagar ágio. Então a melhor opção aqui, se você for escolher o SN-AG11, seria esperar ele vir para o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de R$ 302 milhões, tem um pouco mais de 9,6 milhões em caixa e conta com um pouco mais de 58 mil cotistas. E tem uma boa liquidez média diária de 1,5 milhões de reais. Seu último rendimento pago, aliás, que vai ser pago aqui no dia 25 e que foi anunciado no dia 15/9, vai ser de 12 centavos por cada cota. Esse valor vai corresponder a um rendimento de 1,15% no mês. Aqui no seu relatório gerencial, no seu último relatório gerencial, podemos considerar alguns pontos relevantes sobre esse fiagro. Podemos ver aqui que no momento ele tem um resultado acumulado aqui de 5 centavos por cada cota, que ele pode usar aí no decorrer do tempo para manter o seu patamar de dividendos. Ele cobra aqui uma taxa de administração que está de 0,91% ao ano, e um ponto positivo é que ele não cobra a taxa de performance. Ele é um fiagro que teve início lá no mês de julho de 2022. Atualmente, esse fiagro ele tem 4 tipos de investimento. Ele tem aqui CRAs pulverizados da Boa Safra, que atualmente é seu principal investimento, que ele tem aqui o valor de R$ 265 milhões investidos nesses CRAs. Ele tem aqui também 2 imóveis rurais, um localizado lá na cidade de Primavera e o outro localizado na cidade de Sorriso. E ele tem por último aqui um CRI que ele também investe aproximadamente aqui 6 milhões de reais. Então, no total, em ativos de investimento, o SN-AG11 ele tem 4, com o número total de devedores de 57 devedores, no caso, se for comparar esses CRAs que ele tem aqui da Boa Safra, juntamente com esse CRI. E se levarmos em consideração esses CRAs e CRIs, podemos ver que eles estão indexados a 2 índices. O IPCA, com uma taxa média aqui de 3,03%, que é uma boa taxa de ativos considerados seguros, e o restante estão indexados ao índice IPCA com uma taxa aqui de 8%, que também é uma boa taxa. Então aqui podemos ver a sua exposição por tipo de ativos. Seu principal investimento são os CRAs, que atualmente corresponde a 90% do seu patrimônio. E mais embaixo aqui também nós podemos ver a sua exposição por indexador. É notável que a maioria dos seus CRAs e CRI estão indexados ao índice CDI, que corresponde a 92% dos seus ativos, e o restante estão indexados ao índice IPCA. Então, com a queda agora da taxa Selic, esse fiagro ele vai sentir bastante, com respeito à sua receita, ela vai diminuir. Mas como ele tem aquela reserva lá acumulada, ele pode usar aquela reserva para poder tentar manter os seus dividendos aí por mais alguns meses. Aqui também nós podemos ver a sua exposição por devedores. Então podemos ver que ele é bem diversificado com respeito ao segmento de atuação dos seus devedores. E aqui vocês podem ver os imóveis que atualmente ele tem, Esse primeiro aqui localizado lá na cidade de Primavera, ele é um imóvel, aqui descreve ele como aluguel de unidade de beneficiamento de sementes. E ele tem esse outro aqui localizado lá em Sorriso, que o objetivo é fazer aqui um centro de distribuição. E aqui também ele faz a descrição,
dos CRAs, que são pulverizados da Boa Safra, como eu já mencionei, são ativos considerados seguros. Ele tem esse outro aqui, CRI, com uma taxa também considerada segura. Então, dificilmente os devedores do SNAG11 darão algum calote nesse fiagro. Isso não quer dizer que não possa acontecer, porém é muito mais difícil. Agora vamos analisar, pessoal, o RURA 11. Ele está sendo negociado nesse momento a R$ 10,65, com dividend yield de 13,71%, muito parecido com outro fiagro. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses o valor de R$ 1,46. Descendo aqui, nós podemos ver que o preço justo do RURA 11 é os R$ 10,05, mas como vimos lá em cima, está custando R$ 10,65. Então, bem acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,06%, então ele está por 6% de ágio, custando mais caro 6%. Não seria o melhor momento para investir atualmente no RURA 11 por causa desse ágio. Ele tem um patrimônio aqui de 1,4 bilhões de reais. Ele aumentou muito seu patrimônio, já que ele fez uma subscrição recentemente. Ele tem um caixa aqui de 380 milhões de reais, conta com pouco mais de 38 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 1,8 milhões de reais. E aqui podemos ver que seu último rendimento pago, que foi aqui no dia 8/9, foi de 12 centavos por cada cota, assim como o SNAG11. E esse valor correspondeu a um rendimento de 1,13%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês. Então, se você quiser receber dividendos do RURA 11 no próximo mês de outubro, você tem que comprar cotas dele até o último dia útil desse mês de setembro. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver que ele cobra uma taxa de administração de 1% ao ano e ele cobra aqui uma taxa de performance de 20% sobre o QCD CDI mais 1%. Ele é um fiagro que teve início lá no mês de fevereiro do ano de 2022. O objetivo desse fiagro é investir nas cadeias produtivas do agronegócio no Brasil, seja ele insumos agrícolas, produtores rurais ou agroindustriais, e seus principais investimentos estão em CRAs ou LCAs. Ele também tem como objetivo buscar aqui uma rentabilidade de CDI mais 3 até 3,5% ao ano. Uma das principais qualidades desse fiagro RURA 11 é com respeito à sua diversificação. Ele é bem diversificado, especialmente com respeito à sua exposição setorial, no caso, o segmento de atuação dos seus principais devedores. Aqui podemos ver o tanto de segmento de atuação dos seus devedores. Então, ele não fica exposto a apenas algum tipo de segmento dos seus devedores. E outra questão é com respeito à sua exposição por tipos de garantia. Ele tem vários tipos de garantias que atualmente ele exige, e a sua principal garantia atualmente é a alienação fiduciária de terras. E outra questão positiva desse fiagro é com respeito à sua exposição por região. Podemos ver que praticamente ele atua em todos os estados aqui do país. Aqui podemos notar que atualmente ele tem 49 devedores que atualmente atuam em 18 segmentos ou culturas. E ele menciona aqui que atualmente o valor médio emprestado para cada um desses devedores é de 22,6 milhões de reais. Então, isso mostra que ele não tem exposição realmente alta a nenhum desses devedores. E por aqui nós podemos ver, a sua maior posição com respeito ao seu PL atualmente é nesse frigorífico aqui, localizado lá no Mato Grosso. Ele tem aqui 4,8% do seu PL investido nesse ativo. Porém, todos os outros aqui ficam totalmente abaixo. Então, isso mostra que ele é um ativo que se preocupa muito com a diversificação, e isso, consequentemente, diminui muito os riscos de se investir nesse ativo. Como vocês podem notar aqui, seu principal investimento atualmente são em CRAs, nos certificados de recebíveis do agronegócio, e na sua grande maioria eles estão indexados ao índice CDI. Se vocês puxarem aqui, na sua maioria é o CDI. Tem alguns indexados ao índice PCA, mas são poucos. Então ele também é um ativo que, consequentemente, com a queda da Selic, ele também terá uma receita menor, e ele pode vir assim nos próximos meses também diminuir os seus rendimentos. Vamos aqui agora, pessoal, colocar um ao lado do outro. Vamos ver qual deles tem se desempenhado melhor. Em questão de preço, o SNAG11 tem um preço muito mais acessível do que o RURA 11. Em questão de dividend yield, estão bem parecidos, porém o SNAG11 está um pouquinho maior. Com respeito ao P sobre VP, o RURA 11 ele está custando muito caro, 6% mais caro, sendo que o outro ativo, o SNAG, está só com 1% mais caro, então ele estaria assim em melhor condições para se comprar. Porém, o ideal é esperar ele ficar aqui no seu preço justo.
Com respeito à liquidez, uma liquidez muito parecida, porém o Hura 11 tem uma liquidez um pouco maior. Em questão de patrimônio, o Hura 11 se destaca com patrimônio muito maior de 1,4 bilhões de reais. Questão de caixa também tem um caixa muito maior. Em questão de cotistas, o SNAG11 tem um número bem maior de cotistas. Em questão aqui de gestora, pelo menos ao meu ver, são duas boas gestoras, não tem assim o que questionar, o que criticar com respeito a elas. Em questão de taxa de administração, o SNAG11 se destaca com uma cobrança menor de taxa de administração e novamente o SNAG11 se destaca aqui com uma taxa de performance que ele não cobra, sendo que o Hura 11 ele cobra aqui 20% sobre o que exceder o CDI mais 1%. Então, qual deles, na opinião de vocês, está melhor para se investir no momento? Realmente são dois excelentes fiagros para se investir, porém, pelo menos na minha opinião, o SNAG11, se ele cair mais um pouquinho aí seu preço de cotação, ele estará em melhores situações para se investir. Mas deixa aí também a sua opinião, eu gosto de saber a opinião de vocês. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.